Olha essa charge de um jornal brasileiro. Esse aí é o Zé do Apocalipse, um personagem dessas tiras de histórias em quadrinhos de jornais. E aí ele colocou assim: Hussein é a besta do Apocalipse. Ele está proclamando lá. Aí um sujeito fala assim: mas antes você dizia que a besta do Apocalipse era o Ronald Reagan. Aí ele falou: é que eu trabalho com a besta da moda. O que essa charge quer dizer? É a famosa exegese de almanaque ou de jornal. Pessoas que tudo que acontece, olha, cumpriu a profecia bíblica, está aqui, está aqui, está aqui. Isso é muito perigoso. Não é assim que se estuda a Bíblia. Tá certo? E existem muitos sensacionalistas, e eu fico preocupado com isso, porque eles trazem um certo frenesi na igreja, mas não é um verdadeiro reavivamento. Pessoas que vêm assim: olha, eu vou falar sobre o fim do mundo. Aí ele começa a pegar um monte de recorte de jornal e vai jogando, aí começa a falar de Illuminati, de 6 famílias que dominam o mundo, e não sei o que, e planos ocultos da maçonaria, que não sei o que, e tudo e tal. Irmãos, isso é um desfavor muito grande. Profecia é coisa para ser estudada com seriedade. Não é coisa para ser estudada a pontapés, com chutes. Tá certo? E eu espero, em Cristo Jesus, apresentar para vocês aqui uma visão que seja coerente, sólida e sóbria, para que eu não caia no próprio erro que eu acabei de criticar aqui. Os irmãos entendem? E há 2 extremos perigosos no mundo cristão hoje. Existe aquele extremo do sensacionalismo, voltado em teorias da conspiração, e é fácil você perceber um teórico da conspiração. É só checar as fontes que ele está usando. Teórico da conspiração dificilmente usa livros sérios. Ele fica falando, ou ele pega recortes de jornais soltos, ou ele fica falando assim: não, porque alguém que conhece alguém, que trabalhou para alguém que era funcionário da Casa Branca, disse que ouviu na Casa Branca o governo falando que esse ano vai sair o decreto de morte. Vocês estão entendendo? Então eu acho isso muito perigoso. Ou a pessoa que quer ser um generalista, ele é especialista em tudo. Esses dias teve uma situação muito inusitada comigo, porque eu estava num museu, e vocês sabem que antigamente tinha um costume de as pessoas tirarem foto e colocar a mão aqui. Assim. Aí como eu estava no museu, eu tirei a foto assim, um monte de gente falou assim: olha o símbolo da maçonaria, Rodrigo é maçom, olha que aí se entregou, não sei o quê. E outro falou assim: você não deveria brincar com símbolos do diabo. Aí eu fiz um vídeo explicando: meu irmão, não tem nada a ver isso. Esse negócio de colocar a mão aqui, Esquilo, que já era um filósofo grego do 4º século a.C., ele ensinava que na hora da oratória, a melhor postura é colocar a mão aqui. E essa parte passou para o mundo greco-romano, e na Idade Média, e depois também, vários aí colocavam. Ah, mas a maçonaria... Aí um mandou uma mensagem e falou assim: não, mas porque o doutor fulano de tal, que o pai era maçom, disse que era um... Eu falei: desculpa, esse doutor fulano de tal, não é assim que se defende uma coisa. Vocês já notaram algumas coisas que eles falam da maçonaria? É um segredo da maçonaria. E como é que você sabe se é segredo? Não, eu sei porque o fulano de tal, que o pai dele era maçom, contou para ele. Então não era maçom. E nem era segredo. Tancredo Neves já dizia: segredo de 3 só matando 2. Então, meus irmãos, é muito perigoso. Sabe por quê? Nós estamos lidando com pessoas que são mentes pensantes. E você, quando cria uma visão de sensacionalismo, teoria da conspiração, quando aquilo não acontece, o efeito posterior é pior do que aquela efervescência que você levantou, que confundiu com o Espírito Santo. Num outro espectro, tem o extremo daqueles que ficam como o personagem da parábola: o meu Senhor tarde virá. Meu Senhor tarde virá. Ah, nada é nada. Vocês entenderam o outro extremo? Tem o extremo daquele que em tudo ele vê alguma coisa, e tem o extremo daquele que em nada não vê nada. Agora, mais do que a data
da volta de Jesus, eu quero colocar isso como preâmbulo, antes de começar o estudo de Daniel. Mais importante do que a data é o quem. Quem está por vir? Quem está por vir? Eu estou esperando Jesus porque eu amo Jesus? Ou eu estou mais olhando para o calendário do que para o que vai vir? Sabe por que isso é perigoso? Eu faço uma pergunta para vocês. Se o meu reavivamento espiritual é condicionado à brevidade da volta de Jesus, tem um problema aí. Quer dizer então que eu tenho que estar mais preparado para a volta de Jesus hoje do que Martinho Lutero na época dele? Será que a volta de Jesus é uma promessa só para os últimos tempos? Quer dizer então que se eu vivesse na época de Martinho Lutero, eu não precisava estar preocupado com a volta de Jesus? E mesmo aqueles falam assim, não, e você não sabe quando você vai morrer. E se você morrer também, morrer despreparado? Mesmo isso aí para mim não é argumento. Porque eu quero ir para o céu porque eu amo Jesus e não porque eu tenho medo do inferno. O dia que eu quiser ir para o céu porque eu tenho medo do lago de fogo e enxofre, eu estou indo pelo motivo errado. É como pais que têm filho para que na velhice dele tenha alguém para visitá-lo no asilo. Isso não é motivo para ter filho. E se seu filho não for te procurar? Não quero dar lição de moral em quem tem filho, porque eu não tenho filho, não é minha área falar sobre isso, mas os irmãos entendem o que eu quero dizer. Se você está investindo no seu filho, tudo que você está investindo na esperança de que quando você ficar velho ele fique com você, você não está fazendo por amor, você está vendo no seu filho um banco, seat bank. Eu quero ir para o céu, não é pelas ruas de ouro, é por quem está lá. Eu não quero ir para o céu por medo do inferno. E nem quero amar a volta de Jesus porque está cronologicamente próximo. É porque eu estou ansioso para ver Jesus voltando. Amém? Sabem que Paulo Freire, eu não gosto das coisas que Paulo Freire escreve, mas eu também não vou jogar fora a água suja, a bacia e o menino junto. Tem coisas que são aproveitadas. E o Paulo Freire falava muito da diferença entre o verbo esperar e esperançar. Poucos ouviram falar no verbo esperançar. Sabem qual a diferença? A esperança do verbo esperar é aquela esperança que você vê no saguão do médico. Todo mundo está ali esperando o médico chegar. É aquela esperança de alguém que está ali esperando o metrô. Daqui a pouquinho o metrô vai chegar e eu vou para casa. Esperança do verbo esperar. Agora a esperança do verbo esperançar é diferente. É aquela espera de alguém que está no aeroporto, ansioso para ver de novo o filho que viajou para o exterior e que há 8 anos ele não vê. Perceberam? Se puder abaixar um pouquinho, que está dando uma reverberação para mim. Quantos de vocês aí que estão aqui nos Estados Unidos e já tem anos que não voltaram ou no Brasil ou a Cabo Verde? Eu queria saber. Levantar as mãos. Muito bem. Tem entes queridos seus que ficaram lá em Cabo Verde? Cita alguém para mim, Cabral. Alguém bem querido, não é um primo que você gosta, não. Alguém assim que você ama. O seu tio. Imagine agora que o tio do Cabral vem visitá-lo aqui. Como é que o Cabral vai estar no aeroporto esperando esse tio que ele tanto ama? Ansioso. E eu vou potencializar essa ansiedade. Quando quem está chegando é o seu filho que foi estudar fora e tem 5 anos que você não vê. Sua mãe. Como é que você espera? Toda hora olhando para dentro se não chega? Esta é a esperança do verbo esperançar. Você espera com tanta garra, com tanta vontade, que você leva os outros a participarem com você. Aí chega alguém perto e fala assim, está esperando alguém, é? Seu corpo fala, você está com flores na mão, balão, aquelas cartinhas de welcome back home. Isto é a esperança do verbo esperançar. É esta esperança que você deve ter em relação à volta de Jesus. Perceberam? Vamos continuar então o nosso estudo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o anticristo, já que todo mundo fala que o anticristo é isso, que o anticristo é aquilo.
Vamos ver o que a Bíblia me dá de característica do anticristo. Eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 1 em diante. Eu vou ler do versículo 1. Paulo fala assim, 2 Tessalonicenses 2, 1 em diante. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor chegou. Interrompa a leitura aí. O que dá a entender no problema de Paulo aqui? Alguns irmãos da igreja de Tessalônica estavam apavorados, achando que Jesus já tinha voltado. O dia do Senhor aqui é a volta de Jesus. Aí Paulo fala assim, gente, para com isso, olha, não fiquem agoniados achando que a volta do Senhor já aconteceu, nem por carta, como se tivesse vindo de nós. Não façam isso não, por quê? Paulo continua. Ninguém de nenhum modo os engane, porque isto, ou seja, a volta de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Sem que primeiro venha a apostasia. Esta palavra apostasia é uma palavra grega que não foi traduzida, pelo menos na Bíblia em português. Vocês sabem que tem algumas palavras que a gente traduz, tem outras que acabam ficando no idioma original. Mesmo que você aportuguese a pronúncia delas, por exemplo, nos países de fala hispana, eles falam de correio eletrônico. Pode dar-me el correio eletrônico. Mas no Brasil e em Cabo Verde, a gente fala, pelo menos no Brasil, e-mail. Eu sei que os americanos não pronunciam assim, nós aportuguesamos, e-mail. A gente não fala e-mail, a gente fala e-mail e manteve a palavra. A palavra do inglês a gente colocou no português. Concordam comigo? Mesmo que não falemos internet, mas a gente fala a internet. A gente pegou a palavra do inglês e colocou, a gente não traduz. Quando aparece internet em inglês, você deixa como está em português. E-mail, e-mail. Download. E assim por diante. Da mesma maneira, a palavra apostasia não foi traduzida, foi deixada na língua original. E o que significa apostasia na língua original? Ruptura, quebra de acordo, traição, distanciamento. Então Paulo fala que antes da volta de Jesus, viria a apostasia, a ruptura, o distanciamento. O que é essa ruptura? Bom, é uma quebra de acordo. Pastor Ronaldo Arco era meu sócio. Aí houve a apostasia. Por alguma razão, eu rompi o meu contrato com ele. E geralmente a apostasia significa uma ruptura por inimizade, por traição, por quebra de regras. Ficou claro isso com os irmãos? Então a apostasia não é simplesmente um distanciamento como, sei lá, a minha esposa, fui para o Rio de Janeiro, minha esposa não foi, eu deixei minha esposa em casa e fui para o Rio de Janeiro sozinho e me afastei dela. Não é esse tipo de distanciamento. É um distanciamento de ruptura, de quebra de acordo. Vamos ler agora o livro de 1 João, primeira carta de João, capítulo 2. João também fala que isso haveria de acontecer no meio do povo de Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, 18. Ah tá, porque eu estou em Pedro aqui, por isso que eu não estou achando aqui. Filhinhos, esta é a última hora. Como vocês ouviram que o anticristo vem, nota de rodapé.
A palavra anticristo também não foi traduzida, foi mantida como está no grego. Igual e-mail, ou e-mail. O que significa anticristo? Anti é aquele que é contra o outro e toma o lugar dele, ou quer tomar o lugar dele. Então, anti não é simplesmente alguém que é contrário a, é alguém que é contrário para tomar o lugar do outro. Vocês entenderam isso? Por exemplo, na medicina você tem antibiótico, que é um medicamento que ele é contra aquela bactéria ou vírus, alguma coisa assim, e ele entra em ação para quê? Para eliminar aquele elemento estranho e tomar o lugar dele. Anticorpos, a mesma coisa. O anticorpo é um corpo que elimina aquele e assume o lugar dele. Antídoto, que elimina o veneno e assume o lugar dele. Entenderam isso? Anticristo não é simplesmente alguém que é contra Cristo. É alguém que, além de ser contra, quer o quê? Tomar o lugar de Jesus. Isso que é o anticristo. E João falou: filhinhos, esta é a última hora. Como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Ou seja, muitos anticristos já estavam surgindo no tempo de João, mas havia um anticristo maior que haveria de vir. Aí é o que João fala: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então João explica um pouquinho mais do que Paulo. Haverá uma grande apostasia, e essa apostasia vai revelar um anticristo. E como é que é a natureza desse anticristo? É só ver aqueles dissidentes que saíram do cristianismo hoje. Então o anticristo não pode ser um ateu, o anticristo não pode ser alguém que vem do comunismo, o anticristo não pode ser um muçulmano, como alguns colocam. O anticristo tem que ser alguém que saiu do cristianismo. Vamos voltar ao texto de Paulo. Vamos voltar ao texto lá de 2 Tessalonicenses. Paulo ainda dá um detalhe a mais. Olha o capítulo 7, capítulo 6. Capítulo 2, versículo 6. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. E agora vocês sabem o que o detém, o anticristo, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então vamos pegar o texto de Paulo e de João. O que eu aprendo? O anticristo é aquele que vem pela apostasia. Então o anticristo é alguém que era do meio cristão, rompeu com o cristianismo, e na época de Paulo e de João já existia esse mistério da iniquidade operando. Através de quem? Dos dissidentes que rompiam com o cristianismo. E Paulo falava: existe algo que agora o detém. Então havia alguma coisa na época de Paulo que segurava o anticristo de dominar. Agora que vocês sabem disso, vamos para a Babilônia. Daniel vai lançar mais luz sobre isso. Eu quero recapitular rapidamente com vocês, para não tomar muito tempo, o sonho de Nabucodonosor. Coloca o vídeo para mim, por gentileza. Nabucodonosor teve um sonho, vocês sabem, onde ele viu uma poderosa estátua no seu sonho. Daniel capítulo 2, você pode ler com calma na sua casa. Essa estátua era constituída de vários metais. A cabeça era do mais fino ouro, de ouro puro. Além da cabeça feita de ouro, a estátua também tinha o peito e os braços feitos de prata. Note que a prata é inferior ao ouro. Abaixo, a estátua tinha ainda um ventre
e um quadril, que eram feitos de bronze. Novamente, um metal inferior à prata. Abaixo do quadril e do ventre de bronze, havia as pernas da estátua, feitas de ferro. E além das pernas feitas de ferro, Nabucodonosor viu também um detalhe: os pés da estátua, que eram em parte em ferro, em parte em barro. E na continuidade do sonho, quando Nabucodonosor viu isso, ele viu uma pedra cortada de uma montanha sem auxílio de mãos, que bateu nos pés da estátua e a esmiuçou, e a pedra encheu a terra. Daniel explicou para Nabucodonosor o significado das partes da estátua. Isto significa os reis que dominarão no mundo até a volta de Jesus. A cabeça de ouro era a Babilônia. O peito e os braços eram a Medopérsia. O quadril era a Grécia. As pernas eram Roma. E os pés eram um reino dividido. Curiosamente, quando Daniel tem a visão do capítulo 7, que começamos a estudar ontem, Daniel viu 4 animais que respectivamente representavam aquelas partes da estátua. O leão, com asas, representava a Babilônia. O urso, com 3 costelas na mão, representava o peito e braços de prata, a Medopérsia. O quadril representava a Grécia, Alexandre o Grande. As pernas de ferro representavam Roma. Agora, que interessante, não tem especificamente nenhum animal para representar os pés da estátua. Tem. O quarto animal, que é um animal terrível e espantoso, ele representa tanto as pernas de ferro quanto os pés da estátua. Vamos ler sobre esse animal em Daniel capítulo 7. Livro de Daniel, capítulo 7. Daniel diz assim, Daniel capítulo 7, versículo 6. Versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas minhas visões da noite e apareceu o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então os 10 dedos da estátua estão representados aqui. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre, pequeno, diante do qual foram arrancados 3 primeiros chifres. E eis que nesse chifre havia olhos como olhos de um ser humano, e uma boca que falava com insolência. Então Daniel viu um animal terrível e espantoso, com 10 chifres na cabeça, e no meio desses 10 chifres subiu um chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência contra Deus. E quando esse chifre subiu, 3 dos chifres que estavam na cabeça do animal caíram. O que seriam esses chifres? Daniel ficou curioso para saber sobre isso. Olha aqui o que diz aqui no verso 15. Diz assim: eu, Daniel, fiquei alarmado com as visões que se passaram diante dos meus olhos, que me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Esses 4 animais, que são 4, esses grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual 3 chifres caíram. Ou seja, daquele animal que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e os estava vencendo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo.
Então veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele me disse: o quarto animal, Daniel, será um quarto reino na terra que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e pisará com os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois deles se levantará um outro rei que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Então vamos com calma. Alguém explicou para Daniel que esse animal que vocês estão vendo aí é um quarto reino que dominaria sobre a terra, então é Roma. E que os 10 chifres na cabeça dele seriam 10 reinos que sairiam daquele animal. E aquele chifre pequeno seria um chifre mais poderoso que os outros, e que os 3 que caíram foram 3 que lutaram contra ele. Tudo bem até aí? Agora vamos ver o significado dessa profecia. Quando, no sonho de Nabucodonosor, o rei viu os pés da estátua em barro e em ferro, vamos ver qual foi a interpretação que Daniel deu ao rei. Vamos deixar a Bíblia falar para não cair naquele erro do jornal que eu falei com vocês, né? Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 41, perdão. Daniel capítulo 2, versos 41. Você já encontrou na sua Bíblia? Se você está acompanhando de casa também, acompanhe daí. O quarto reino, eu falei o verso 41. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte em barro de oleiro, em parte em ferro, isto significa que este será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu que o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte em ferro e em parte em barro, assim, por um lado, o reino será forte, por outro será frágil. Quanto ao barro misturado com o ferro, que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamento, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Ora, se as pernas de ferro eram Roma, esses pés de ferro, misturado com barro, é uma divisão que haveria de acontecer onde? Em Roma. Tudo bem até aí? E foi isso que aconteceu em 476 depois de Cristo. Os bárbaros vieram, eles já estavam tentando várias vezes atacar Roma. Roma já estava dividida desde a época de Diocleciano, entre Roma Oriental e Roma Ocidental. Roma Oriental, capital Bizâncio, que hoje seria Constantinopla. Perdão, que hoje seria Istambul. Constantinopla, Istambul, mesma coisa. O Reino Ocidental, capital Roma. E aqui nós temos um mapa formado do Império Romano depois que os bárbaros a atacaram. Esse mapa, na verdade, ele foi mudando ao longo do tempo, tá? Aqui eu estou com um mapa do 6º século. Ele foi modificando ali a paisagem. Mas é interessante que foi graças a essa entrada dos bárbaros em Roma que Roma se tornou um império dividido. Então, por exemplo, eu vou olhar aqui no mapa. Você tem os suevos, aqui não mostra. Essa partezinha do canto aqui em cima seriam os suevos, que vão dar origem a Portugal. Tá bem? Lá os britanos, os anglos e os saxões, em conjunto, viraram a Inglaterra, ou o Reino Unido. O Reino Unido, a Escócia e a Irlanda do Norte. Tanto é que a língua inglesa, ela é originada do saxão. A língua inglesa vem do saxão, que foi a mesma origem do alemão. É por isso que você em inglês... Você já se perguntou por que em inglês você fala hospital, mas não fala honor? Por que hospital é hospital e honor, apesar de ser com H, é honor e não honor? É porque honor vem do latim, mas hospital
vem do saxão, onde o H é aspirado, como em alemão, Hoffmann, Hofmeier. Entenderam? Olha a origem. Nós temos aqui, por exemplo, os francos viraram a França. Então Roma se tornou um império dividido, assim como a profecia falou. Agora vamos mais um detalhe. O que significa essa apostasia que haveria de vir? Que vai dar origem a esse chifre pequeno que eu falei com vocês. Aliás, eu quero mencionar mais uma coisa. A profecia falou que eles iriam se misturar, não é isso? Iriam tentar aliança através de quê? Vocês se lembram? Casamento. Querem ver a comprovação profética disso na história? Olha aqui, eu fiz um resumo para vocês. Tentativas para unificar a Europa. Carlos Magno, Carlos V, Luís XIV, Napoleão Bonaparte, Guilherme II e, por fim, Adolf Hitler. Todos tentaram unificar a Europa e não conseguiram. E a última tentativa agora foi a Comunidade Europeia. E quando eu estava lá, eu falava assim, a Comunidade Europeia não vai vingar. E agora temos o Brexit. Porque a profecia diz que eles vão até tentar alianças, mas assim como o ferro não mistura com o barro, eles não iriam misturar. Gente, isso aqui não é visão de dor de barriga, que fala assim, de maneira genérica, esse ano haverá uma tragédia nos Estados Unidos, que qualquer acidente automobilístico cumpre. É uma coisa muito específica. A profecia falou também que eles iam tentar se misturar através de casamentos. E olha o que a Europa teve. Olha os casamentos. Só alguns exemplos, hein? Carlos Magno da França casou-se com Desejada, princesa da Lombardia, e depois de algum tempo trocou-a por Hidelgarda, sobrinha do duque da Alemanha. Carlos V, rei da Espanha, era filho de Filipe, o arquiduque da Áustria, e neto de Maximiliano, imperador da Alemanha. Este último, por sua vez, era marido de Joana a Louca, ou Juana la Louca, que era filha de Fernando e Isabel de Aragão, reis da Espanha. Na história brasileira, nós temos Dom Pedro I, que era filho de Carlota Joaquina, princesa da Espanha, que se casara com Dom João, herdeiro do trono português. E nós sabemos também que Domitila era também da Áustria. E estava no trono português. Vocês viram? Teve uma época que a Rainha Vitória foi considerada de avó da Europa, porque em todos os países ela tinha descendente. O que a profecia falou mesmo? Que eles iam se misturar por meio de alianças e casamentos, mas assim como o bronze, como o ferro não mistura com o barro, essa mistura não ia se sustentar. A Europa está até hoje dividida. Então vamos pegar por partes o que nós já vimos até agora. O anticristo, que é o mesmo chifre pequeno, que é o mesmo homem da iniquidade mencionado na grande apostasia, deveria surgir depois da divisão do Império Romano. Por quê, Rodrigo? Eu perdi alguma coisa aí. Quer ver por que é depois? Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Quando o anjo vai explicar para Daniel, fala o seguinte aqui, olha. Daniel capítulo 7, versículo 24. Daniel capítulo 7, versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois deles se levantará outro rei que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Então o chifre pequeno, que é o anticristo, que é o homem da apostasia, ele deveria surgir depois dos 10 reis. Ora, se Roma foi dividida em 476 depois de Cristo, então esse pequeno chifre tem que surgir depois de 476 depois de Cristo. E tem que ser alguém que de alguma forma traz uma apostasia para o povo de Deus. Para entender melhor essa apostasia, eu quero agora fazer uma ponte com vocês lá para o Apocalipse. Vocês estão notando como é que a gente está estudando a Bíblia um pouco aqui, um pouco lá? É na harmonia, não é ficar pegando um texto isolado e ficar só gravitando em cima daquilo ali, ou pegar um texto, ler aqui, fechar a Bíblia e começar a contar a historinha. Porque isso é fácil, irmãos. Eu faço 20 sermões por dia, se for assim, porque você abre a Bíblia aqui, ó, tá aqui, ó, peguei aqui, ó.
Eu peguei aqui 2 Crônicas, aqui está em inglês até, para facilitar, mas vamos pegar aqui, ó. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, pela manhã eu te busco, minha alma tem sede de Ti, minha carne está sedenta por Ti, como uma terra seca está onde não há água. Eu leio esse versículo aqui e falo, pois é, você está com sede de Deus? Nós temos que beber de Deus. Você bebe de Deus todo dia? Deus tem que ser o nosso Gatorade? Porque se nós não tivermos sede de Deus, aí eu fico só falando do Gatorade, daquela coisa, eu conto uma historinha, conto a história da Coca-Cola, aí eu pego a ponte da Coca-Cola, como é que ela... E no final você saiu com esse versículo na cabeça. O que você aprendeu de Bíblia? Nada. Irmãos, se não houver um estudo sério da palavra de Deus, não haverá reavivamento no meio do povo de Deus. E nós não podemos baixar o padrão intelectual do púlpito por amor de alguns bancos vazios. Se aprofundar, o pessoal não entende, não vem. Vem. Sabiam que uma grande parte dos que assistem ao programa Evidência são juvenis e adolescentes? Aí você não dá comida com substância para ele na igreja, ele vai pegar lá no canal do YouTube lá que o camarada fala o que você não fala aqui. A Bíblia é um livro profundo.